Olá, seja bem-vindo ao Storycorum, o seu canal de conteúdos de história. Vamos trabalhar agora com o segundo conteúdo do sexto ano, que tem referência aos registros históricos. O conteúdo é formas de registro da história e da produção de conhecimentos históricos. O objetivo desse trabalho é destacar bem essa palavra, história. O que essa palavra significa? Quando você olha para essa palavra, o que vem em sua mente? História é uma ciência que estuda as ações dos seres humanos no tempo. Seres humanos se refere à diversidade de pessoas, independentemente de gênero ou classe social. Então, as ações dos seres humanos e o que eles fizeram no passado, no presente, é um objeto de estudos da história. Baseado no que lemos e pesquisamos, podemos observar como viviam as pessoas em épocas diferentes e com isso podemos entender também como nós vivemos nos dias de hoje. Então a história, a gente usa ela para a gente conhecer coisas do passado, como as pessoas viviam, como era o seu dia a dia, como era o contexto, o que acontecia naquele momento, naquele período que a pessoa viveu. Nós nos baseamos nisso em algumas coisas que essas pessoas nos passam. Pode ser um livro, pode ser algum vestígio, alguma ferramenta, alguma coisa que faz referência a como aquelas pessoas viviam no passado, o que elas faziam no passado. E com isso, nós também conhecemos o que nós fizemos hoje e por que nós fizemos hoje. Para entender melhor como é que funciona isso, você vai ser um pesquisador agora. Então, vai observar as imagens a seguir e você terá 5 minutos para investigar os objetos e escrever sobre ele. Então, a dica é que você tem que colocar o nome do objeto, o ano e a época do objeto, qual a função do objeto, os materiais do objeto e que tipo de pessoa usava esse objeto, onde esse objeto está hoje. Eu já fiz essa atividade no Classroom, né, para os meus alunos, mas quem está vendo o vídeo de que é uma pessoa de fora pode fazer em casa também, anotando no caderno. Então, esse é o objeto 1. Gostaria que vocês falassem sobre o que é esse objeto, do que ele é constituído, quais os materiais que são feitos, em que época que ele é, como ele é feito, qual é a função dele, tudo que vocês podem descrever. Então, pare o vídeo agora e escreva e descreva o que você está vendo, que objeto é esse, para que ele serve, de que material ele é feito, de que época que ele é, o nome, todos os detalhes que um pesquisador faria desse objeto. Então, pare o vídeo agora. Continuando, esse é o segundo objeto. Faça a mesma coisa. Pare o vídeo e descreva todas as características desse objeto. Terceiro objeto. Quarto objeto, lembrando que você vai parando o vídeo, né, e conte uns 5 minutos para você descrever todos os elementos desse objeto. Então, esse é o objeto 4. Objeto 5. Mesma coisa também, pare o vídeo e faça a descrição das características desse objeto. Objeto 6. Objeto 7. Então, agora vamos corrigir essa atividade e vamos analisar cada objeto. Então, o objeto número 1 é esse aqui. São talheres, né? São usados para alimentação, certo? Esses objetos são muito antigos, são feitos geralmente de algum tipo de metal. Hoje eles estão aonde, né? Objetos parecidos com esse nós usamos no nosso dia a dia, mas esses objetos estão provavelmente no museu ou em locais em que as pessoas guardam objetos antigos. Objeto 2, objeto 2, esse é um canhão, né? Um canhão todo ele feito já com materiais e elementos mais modernos, digamos assim, feito de algum metal, né? E servia para em batalhas, né? Em ataques e tudo mais. Ali também embaixo dele nós temos algumas munições, né? Que eram usadas nesse tipo de canhão. Então é um canhão usado militarmente. Hoje ele fica guardado, né, em museus também. Esse objeto é mais fácil, né? Esse é um computador, né, um notebook. E esse computador ele serve para facilitar várias coisas, né? Por exemplo, estou agora gravando usando um computador desse.
e ele serve para atividades. Ele é um objeto atual e ele está onde hoje está na casa das pessoas, né? Quem tem acesso ao computador. Esse objeto é um vaso de cerâmica, ele é muito antigo, ele era usado principalmente pelos povos indígenas para fazer como urna funerária, né? Que seria o quê? Você, ao invés de enterrar os seus mortos, os indígenas aqui da região, eles colocavam os corpos dentro dessas urnas funerárias. Então ele é um vaso de cerâmica feito de argila. O próximo objeto é uma televisão, é a chamada televisão de tubo, né? Com tubo de imagem. Um aparelho, né, que até uns 20, 30 anos atrás ele era muito comum. Essa é a máquina de escrever, né? É um objeto muito antigo também. Era usado como uma forma de escrever documentos, escrever correspondências, assim como o computador. Outro objeto é uma bússola. Podem ver ali que ela tem algumas indicações como o oeste e o leste, o norte e o sul. É uma bússola de navio, usada para fazer direções e tudo mais. É um objeto ainda usado nos dias de hoje, se bem que nós temos outras tecnologias para localização, como o GPS, por exemplo, e deve ter mais ou menos uns 100 anos ou até mais. Então, só para registrar, esses objetos eles estão no museu, todos eles estavam no museu, menos o computador ali, né? E eles foram objetos que eu fotografei e guardei ele no meu arquivo pessoal. Fontes históricas. Os objetos que vimos foram criados pela humanidade em épocas diferentes, com intenções diferentes. Hoje em dia, quando olhamos para esses objetos, podemos compreender como viviam as pessoas em outros períodos históricos. Podemos saber características da vida das pessoas. Isso ajuda a conhecer mais essas pessoas. Então, olhando aqueles objetos ali, nós vimos que eles foram usados por pessoas em épocas diferentes e olhando para eles, a gente consegue entender como as pessoas trabalhavam, como elas viviam, o que elas faziam e tudo mais. Então, esse é o papel da fonte histórica, que é você pegar um objeto, você pegar algo e conseguir ler esse objeto, conseguir entender esse objeto e saber qual era a sua função, quem usou, para que serve. Esses objetos que nos ajudam a compreender que a partir de diferentes registros dos seres humanos é possível obter informações sobre eles. São as fontes históricas. Quando a gente pega um objeto e consegue entender esse objeto, fazer uma interpretação, descrever esse objeto, saber para que ele serve, como ele foi feito, por que ele foi feito, tudo isso é fonte histórica. E as fontes históricas são diferentes. Pode ser escritas, visuais, orais e de cultura material e imaterial. Escritas, o nome já está dizendo, né? São fontes que têm algo escrito, né? Pode ser um livro, um documento, um jornal. Você pode ler essas fontes e entender mais da época que foram feitas. Também nós temos as fontes visuais, que você consegue olhar e ler a imagem. São as fotos, os vídeos, quadros, todas as fontes que mostram algo para a gente através da imagem. Também nós temos as fontes orais, que são transmitidas oralmente, com a fala, né? Músicas, poesias, locuções de rádio, discursos. Então, todos esses são documentos orais que você consegue ouvir, né? E também temos a cultura material e imaterial. Cultura material são objetos construídos pelos humanos durante a sua existência, ferramentas, máquinas e armas. Então, são aqueles objetos, né, que não são nem orais, nem visuais e nem escritos, que são feitos pelos seres humanos. Ferramentas, máquinas, armas, roupas, que são objetos que você consegue identificar eles e que você vê que eles existem de verdade ali, né? Você consegue tocar neles, digamos assim, né? Agora temos a cultura imaterial, que são criações humanas que foram criadas e são transmitidas por gerações. Então, essa cultura imaterial, você não pode tocar nela, mas você sabe que ela existe, como danças, culinária, brincadeiras, que a gente transmite de geração em geração, mas não existe algo físico, não tem como eu tocar numa dança, eu consigo ensinar uma dança. Quando eu analiso as fontes históricas, seja ela escrita, visual, oral, cultura material, cultura imaterial, eu consigo formar a história. Então, a história não é uma verdade absoluta, nem algo definitivo. A análise de novas fontes nos ajuda a construir a história com mais detalhes e com mais informações a cada dia. Então,
eu tenho a história formada agora, mas se eu achar um objeto no futuro, que é um objeto que mostre uma outra coisa daquela história, a história vai se mudar. A história não é fixa. O que você aprendeu hoje, talvez daqui a um tempo seja algo diferente. Por quê? Porque a história está sempre se baseando nesses objetos, nessas fontes históricas que estão lá escondidas, ou guardadas, ou enterradas, né? E aí vai o trabalho do historiador, do arqueólogo, que vão pesquisar essas informações e aí vão estudar elas e aí vão ter uma nova visão da história. Com isso, a gente encerra essa parte do conteúdo. Muito obrigado e um abraço.